Então o PGR do Brasil é um mentiroso covarde. Jair Bolsonaro não está inelegível. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Jair Bolsonaro está elegível, Pitoni. Isso é muito grave, gente. Os Estados Unidos vão avaliar isso com muito carinho, muito cuidado. E isso pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes e seus cúmplices. E seus familiares. É só o começo de uma estratégia de longo prazo. A batata de Alexandre de Moraes está começando a assar. Eduardo Girão busca impeachment de Paulo Gonet. É isso mesmo. Senador Eduardo Girão e sua assessoria parlamentar analisam a viabilidade de um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O motivo principal é a suposta conveniência do PGR ao presenciar atos de coação durante a delação premiada de Mauro Cid sem tomar providências. A presença do Gonet no episódio levanta questionamentos sobre sua omissão diante de uma possível tortura, conduzida sob pressão do ministro Alexandre de Moraes, aponta o senador, ao mencionar o integrante do Supremo Tribunal Federal. Durante o depoimento de Cid, amplamente compartilhado nos últimos dias, o delator teria mudado sua versão depois de ameaças de prisão a seus familiares. As imagens revelam uma pressão anormal, tornando as provas comprometidas e levantando suspeitas de irregularidades, afirma a equipe do senador do Partido Novo. A participação de Gonet no episódio sem nenhuma reação é classificada por Girão como cumplicidade com a arbitrariedade judicial. O pedido de impeachment também menciona a inércia do Senado diante de supostas ações autoritárias no país. Girão critica a falta de resposta da casa, afirmando que poucos senadores se manifestam contra essas práticas. Para ele, a resistência do Senado em investigar tais abusos demonstra conivência com violações institucionais. Além do impeachment de Gonet, Girão defende a destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Moraes. Ele argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de censura e perseguição política, especialmente contra os presos do 8 de janeiro de 2023. O senador convoca a população para manifestações no dia 16 de março, enfatizando a necessidade de pressão popular para restaurar a normalidade democrática no país. Girão também alerta para a situação fiscal crítica do Brasil. Ele acusa o governo federal de irresponsabilidade econômica e defende uma resposta imediata, sem esperar as eleições de 2026. Abre aspas. A atual gestão está conduzindo o país à falência e precisa ser interrompida urgentemente. Bela atitude do senador Eduardo Girão, que, como poucos, luta contra essa tirania. Se tivéssemos mais senadores de coragem como ele, certamente o Brasil não viveria nessa ditadura atual. O Rumble, junto com a empresa de mídia do presidente Donald Trump, acionaram mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes em um processo aqui nos Estados Unidos. Veja bem, isso não é uma bala de prata, isso não tem tic-tac, 72 horas, Alexandre de Moraes vai cair. Mas isso é parte, sem dúvida, de uma estratégia bem bolada, com um advogado que fala português fluente, que a empresa do presidente dos Estados Unidos está em conjunto nesse processo com o Rumble, que reabriu a plataforma no Brasil recentemente, apenas para ser perseguida e o Alexandre de Moraes mandar fechá-la novamente. Tudo isso em conjunto, repito, com a empresa cujo maior acionista é o presidente Trump. Aquele que no CPAC, evento de conservadores americanos, fez uma menção ao Eduardo Bolsonaro, deputado presente, que levantou e disse que mandou um abraço para o pai, Jair Bolsonaro, e que a família toda era muito querida. Isso, para quem não é tão próximo assim, soa estranho, né? Como diz a imprensa brasileira. É óbvio que o Trump é próximo do Bolsonaro, está atento ao que está acontecendo no Brasil, tem um time atuando para tentar reverter isso, entre eles o Elon Musk, que foi pessoalmente alvo do Alexandre de Moraes, foi incluído num inquérito do STF, noticiado pelo próprio X, sua plataforma, aquela plataforma que é Alexandre de Moraes, que tem o @Alexandre,
resolveu sair agora, sabe-se lá o motivo, não é mesmo? Talvez para não ser citado ele em algum processo nos Estados Unidos ou para não deixar rastros. Mas é tarde demais, Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos estão levando a sério o que aconteceu e ainda acontece no Brasil, porque o Brasil virou um laboratório desses globalistas que querem a censura aos adversários da direita. E eles vão usar isso sim para mostrar que não pode um juizeco de um país qualquer ir lá e atentar contra a soberania nacional dos Estados Unidos. Vejam um caso para ilustrar isso. Alexandre de Moraes foi atrás de mim, há 2 anos eu estou com passaporte brasileiro cancelado, sob censura prévia no Brasil e com minhas contas bancárias congeladas. Mas, na decisão dele, ele foi atrás de tudo que era plataforma e incluiu lá o Patreon, que é uma empresa que não opera no Brasil, uma empresa americana. Eu, um cidadão americano, com conta no Patreon, que brasileiros eventualmente podem ser patronos, como eu chamo, podem ajudar a financiar o meu trabalho com os seus cartões internacionais, né? E o Alexandre de Moraes deu 24 horas para o Patreon mandar todo mundo que apoiava a minha causa, o meu trabalho, e colocou uma multa de R$100 mil ao dia se o Patreon não me bloqueasse. O Patreon, felizmente, ignorou a ordem criminosa e ilegal do juizeco de um país qualquer. Mas imagina a gravidade disso sendo analisado pelo prisma dos Estados Unidos. Uma empresa americana sendo pressionada para cancelar um cidadão americano porque um ministro qualquer aí de um país qualquer não gosta dele. Isso é muito grave, gente. Os Estados Unidos vão avaliar isso com muito carinho, muito cuidado. E isso pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes e seus cúmplices. E seus familiares. É só o começo de uma estratégia de longo prazo. A batata de Alexandre de Moraes está começando a assar. Pois é, meus amigos. Ontem o Fantástico veio com mais uma tentativa de emplacar uma narrativa que não tem nem pé nem cabeça daquela história de golpe de Estado, ao qual o presidente Bolsonaro foi denunciado pelo PGR para o STF. Pois bem, não é que em todos esses áudios aí, apenas e tão somente nada, absolutamente nada, incrimina o presidente Bolsonaro? Pois é, a única vez em que o presidente Bolsonaro é citado nesses áudios, divulgados pelo Fantástico, né, um programa decadente, é uma delação do Mauro Cid, onde ele diz que Bolsonaro editou a minuta do golpista para ganhar apoio dos militares. Bom, 2 coisas aí me chamam a atenção nessa fala do Mauro Cid. A primeira é que essa delação foi feita após ele ter a sua família ameaçada pelo ministro Alexandre de Moraes de implicá-los também nessa tentativa de golpe e iria colocar o pai, a esposa e a filha do Cid. E aí o Cid mudou da água para o vinho e refez a sua delação premiada. Então assim, por que não pegaram os áudios de antes, quando o Cid disse que Bolsonaro não tinha conhecimento da minuta e não assinaria a minuta? Aí a Globo coloca esse áudio como se fosse uma grande bomba, o áudio justamente após o Cid ter sido torturado psicologicamente, o que evidentemente, por si só, já invalida aí a sua declaração. Por outro lado, o próprio Cid diz que Bolsonaro tinha editado a minuta do golpe para angariar apoio dos militares. Ora, meu Deus, se todo mundo sabe que os militares não queriam o golpe, né? Os militares não iriam apoiar Bolsonaro de jeito nenhum, por que Bolsonaro assinaria uma coisa que era justamente o que iria de encontro aos desejos dos militares? Não faz o menor sentido. Bom, em outro áudio, o tenente-coronel Guilherme Marques conversa com um interlocutor desconhecido, o que para mim é uma surpresa. Como é que a Polícia Federal não conseguiu descobrir quem era o interlocutor que falava com o tenente-coronel? Será que não interrogou o tenente-coronel? Será que não tem capacidade de descobrir quem é esse interlocutor? Enfim, o tenente-coronel Guilherme Marques, ele diz
que revela a participação de militares e civis no plano de golpe. Bom, isso aí já contradiz o que o próprio Cid havia falado, porque o Cid falou que a minuta do golpe estava pronta e editada pelo presidente Bolsonaro para angariar apoio dos militares, e o tenente-coronel Guilherme Marques diz que os militares estavam atentos sobre essa tentativa do golpe de Estado. Bom, para mim não faz muito sentido isso aí também. Em outro trecho desses áudios liberados pelo Fantástico, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri diz que o decreto está pronto, mas que Bolsonaro não vai assinar, e porque o alto comando não quer. Bom, eles têm que se decidir, né? Bolsonaro vai assinar ou não vai assinar o decreto? Bolsonaro editou ou não editou o decreto? O alto comando quer apoiar ou não quer apoiar o golpe? Não é? Porque cada hora é uma narrativa que uma desdiz a outra. Então, o que o Fantástico fez ontem foi simplesmente dar um atestado de idoneidade a Bolsonaro. Mais um. Não tem nenhum áudio onde se cite o presidente Bolsonaro, exceto esse do Mauro Cid, onde eu já disse, ele teve que refazer a sua delação porque havia sido pressionado. Tem outros que dizem que ele foi torturado psicologicamente. Então, do meu ponto de vista, é um áudio que não tem valor nenhum, o único que cita Bolsonaro. No resto, ninguém fala de Bolsonaro. Fala de Kids Pretos, falam de interlocutores, falam de coronel, falam de general, mas o presidente Bolsonaro não é citado em momento algum. E quando é citado dizendo que Bolsonaro está vacilando, não sabe se qual é o pensamento de Bolsonaro, etc e tal. Enfim, é pastel de vento. Mais uma vez, o Fantástico produz nada com coisa alguma. Pois é, meus amigos, é isso que temos hoje aqui, né? A imprensa vai, evidentemente, explorar isso como se fosse um grande feito, como se fosse uma grande descoberta jornalística, que, se você for analisar áudio por áudio, tirando do Mauro Cid, como eu já disse, que do meu ponto de vista foi obtido de maneira escusa, por pressão em sua família, todos os outros áudios inocentam o presidente Bolsonaro, porque não conseguem colocar Bolsonaro nem como mandante, nem na cena do suposto crime, nem em lugar nenhum. É disso que se trata. Pastel de vento, como eu disse para vocês. Enfim, meus amigos, é isso. Mais uma tentativa frustrada de tentar colocar o presidente Bolsonaro em uma trama golpista que jamais ocorreu. E, mais uma vez, existem canais como aqui a Auriverde, como o meu canal também, que vão desmistificar toda essa trama golpista, pseudo-golpista, que a imprensa está tentando empurrar essa narrativa. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui. Valeu, meu rei. Valeu, meu rei. Obrigado, Didi. Senador, queria conversar com o senhor sobre Paulo Gonet, porque no final da semana passada eu vi uma fala do senhor tratando sobre a denúncia, da maneira como se deu. Surpreendentemente, após a denúncia, nós também nos surpreendemos com a quebra do sigilo, ou derrubada do sigilo da delação, e como se deu a delação, sob pressão, enfim, uma delação que não se sustenta em pé. Mas queria ouvi-lo sobre esse momento, porque eu disse aqui, ao longo da minha jornada, senador, me permite estender, mas para o senhor entender, eu fiz uma comparação com um filme, até brinquei, O Exterminador do Futuro 2. Eu me lembro que quando aquele inimigo, ele foi jogado na caldeira, ele relutou até o fim, mesmo derretendo ali, né, derretendo o que estava, ele se debatia, ele gritava, ele urrava, mas tentava sair dali. Entendo eu que o mal, colocado na posição que está, acuado e encurralado como já se vê, vai começar a se debater. E por isso mesmo essa corda continua sendo esticada. Estão decidindo passar vergonha no débito, no crédito, passar vergonha mesmo, com denúncias como essa, feita por Gonet, momento que enfrenta Alexandre de Moraes. Ou seja, nós temos um momento decisivo pela frente, com este mal sentindo a pressão sobre os seus ombros também, não é não, senador? Olha, esse assunto do Gonet é muito fácil. Eu
não recebo ninguém, como você sabe, o Brasil sabe, eu não costumo receber sabatinandos no meu gabinete, porque eu não tenho curso superior, mas minhas filhas têm, meus assessores têm, não sei se você tem ou não tem, se Não tem, tem. conhece pessoas que têm, elas fazem um TCC ao final do curso, ou seja, elas precisam apresentar um trabalho numa banca de professores para ser aprovado. E esses caras são indicados pelos presidentes e eles querem visitar gabinete em gabinete para poder convencer no gabinete para as coisas correrem fácil na hora da sabatina. Eu recebi o Gunê com aquela cara de gente simples, com aquela cara de gente que vai à missa, e aliás a informação que nós temos sobre ele é que ele é uma pessoa católica, né, uma pessoa que vai à missa e tal. Isso não quer dizer que a pessoa tenha misericórdia, né, tenha sensibilidade. E eu recebi ele a pedido do senador Marcos Rogério, que é aluno dele num curso de mestrado, acho que é doutorado, aí no IDP, né, que é o Instituto do Ministro Gilmar Mendes. E, inclusive, quando você pega a formação do IDP, quando ele foi criado, quem assina lá, né, as 3 pessoas que assinam é o ministro Gilmar Mendes, Flávio Dino e Gunê. Eles estão todos juntos, são 3 no Supremo agora, né? Eu estou dizendo Supremo porque o Gunê, como PGR, ele vai para o Supremo, para a sessão do Supremo. Mas nunca agora para estar lá dentro defendendo os interesses da coletividade, advogando a coletividade, que é o papel do Ministério Público. Eu recebi esse cidadão aqui nesse gabinete onde eu estou aqui, falando com você, e o doutor Gunê, eu disse que estou recebendo por consideração do Marco Rogério, mas o senhor fica à vontade, ele apresentou o currículo dele, o currículo é de menos, porque a pessoa sem currículo não é indicada com uma posição como essa, mas ele veio aqui no meu gabinete e aqui ele contou uma bela de uma mentira, né? Então o PGR do Brasil é um mentiroso covarde. Aqui eu estou recebendo o senhor, o Marco disse que o senhor é um constitucionalista, um homem que ama a Constituição, um homem que ama a vida, um homem que anda valores e o ordenamento jurídico do Brasil. Pois bem, ele disse, não, eu cumprirei o ordenamento jurídico. Eu falei, embora o senhor saiba que o ordenamento jurídico não existe no Brasil, quem está mandando é Alexandre de Moraes, ele assina num pedaço de papel, dá 24 horas para entregar o celular, dá 48 horas para se explicar, é todo mundo, é ele, é Carmen Lúcia, é todo mundo. Como é que o senhor vai se postar diante disso? Onde não há um ordenamento jurídico? Ele disse, não, mas o ordenamento jurídico existe para mim, né, senador? Eu sou um homem que tem me mantido juridicamente de uma forma retilínea e eu vou cumprir a Constituição. Eu falei, olha, a Constituição está nas nuvens, nós estamos na época de internet, a Constituição não está aqui, mas eu cumprirei a Constituição. Eu falei, eu espero que o senhor me surpreenda, foi minha frase. O senhor me surpreenda, porque todos que passaram por aqui, a conversa é a mesma. A conversa é a mesma, sabe? São bonzinhos, são pessoas humildes, sentam, esperam, sabe? Traz um currículo encadernado, que não vale nada. Todo senador recebe na quinta e joga na sexta. Porque não depende do currículo, depende do que o sujeito pensa. E nós fomos, então, para a sabatina do senhor Gunê. Quando chegou a minha vez, isso eu não tinha falado para ele. Eu falei para ele, doutor Gunê, minha última pergunta. Onde o senhor encontrou base jurídica no TSE para votar pela inegibilidade de Jair Bolsonaro? Que, aliás, diga-se de passagem, esse termo está errado. Jair Bolsonaro não está inelegível. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Jair Bolsonaro está elegível, Vitória. Que o Brasil que está me ouvindo pare de falar isso. Porque é isso que a esquerda quer, é isso que esse departamento jurídico, cheio de contorcionismo, de palavras, de juridiquês montado, que fica muito mais parecendo aqueles moedores de cana, aquelas máquinas de moer cana, que tem, assim, duas máquinas que uma se entrelaça com a outra, sabe?
e não sai nada, só sai caldo, ali não sai rapadura, ali não sai um melado pronto, só sai caldo naquela maquinazinha. O relatório dele, do Gunê, e lá na sabatina, quando eu pergunto isso, ele tomou um susto. Onde o senhor encontrou base jurídica para votar pela perda de Jair Bolsonaro? Ele disse, senador, é o seguinte, eu estou aqui numa condição de sabatinado. Sim, é por isso que eu estou perguntando. Bem, a gente imagina, senador, porque, assim, o conjunto, né? Então a gente pensa, alguém é condenado porque a gente pensa, porque imaginamos, e tal. As pessoas estão sendo condenadas pelo imaginamos, pelo que a gente concluiu, que fulano pode estar ligado a não sei, pode estar ligado ao quê? Cadê a prova? Cadê o corpo? Cadê a arma? Alguém está indo para a penitenciária sem ter cometido um crime que vocês não conseguem provar. Onde é que está a prova? Então eu fiz essa pergunta para ele e ele só gaguejou. Se gaguejamento é um idioma, foi o idioma que ele falou. É só pegar lá. E se quiser, pode entrar nas minhas redes, que tem lá um vídeo ele gaguejando, o doutor Gunê. O relatório dele é o encontro do nada com coisa nenhuma. Um homem que vai para a PGR, e que tem tantos anos no jurídico e dando aula, fazer um relatório usando textos de WhatsApp. Textos de WhatsApp. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.